estamos pensando o conteúdo, né, da administração pública, né, de como o Estado funciona. Então, vamos aproveitar a semana que vem, se vocês manifestarem o desejo de continuarmos mantendo os encontros, a gente também vai abordar o tema, né, sobre o SUS, o funcionamento do Sistema Único de Saúde, mas a gente vai esperar um retorno de vocês, né, quanto à participação e a demanda de vocês. Então, doutora Camila, doutora Ana, fiquem à vontade, né? Vocês estão em casa, estão em família, então nós já agradecemos, né? Muito importante para a gente esse momento. Vou anotar aqui no meu bloquinho todas as questões, porque depois o intuito é repassarmos o nosso conhecimento com os outros líderes, com as pessoas que a gente acompanha. Então, fiquem à vontade. Obrigada, Simone. Eu vou, gente, compartilhar a tela aqui. Aí vocês só verificam aí se já estão vendo. Estão conseguindo ver? Sim. Que agora eu não consigo mais ver vocês. Sim. Boa noite, gente. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho sobre a administração pública. Eu vou me apresentar, vou passar primeiro para a Ana, para ela se apresentar, depois eu vou me apresentar e dar sequência na palestra. Ana, pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal. A gente já foi, né? Acho que bem apresentadas. Eu, né, como foi falado, eu sou atualmente gerente da assistência farmacêutica e de insumos essenciais aqui na Secretaria de Saúde de Belo Horizonte. Atualmente, né, estou fazendo mestrado em farmacoeconomia na UFMG e espero poder contribuir um pouco com o que vocês esperam aí do encontro, que ele seja mais proveitoso possível. Então, meu nome é Camila, né? Como já foi dito, eu também tenho um pouquinho de experiência na administração pública e no SUS. E a gente recebeu esse convite da Simone para conversar um pouco com vocês sobre o que é a administração pública em termos gerais. A gente vai ter uma linguagem mais acessível e para que vocês possam entender melhor, e estamos abertos, né, depois para as perguntas, para os questionamentos. E eu queria iniciar falando que, a princípio, a gente, na nossa agenda hoje, é o panorama geral sobre a administração pública, né? E, conforme for o andamento, a gente vai conversar um pouquinho, num segundo momento, sobre a visão geral sobre o funcionamento do SUS e sobre regulamentação de profissionais da saúde. Então, eu queria iniciar falando um pouco com você sobre como assim, o que é isso, quando a gente fala de administração pública, o que é Estado. E uma coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de Brasil, do que a gente está falando quando a gente fala Brasil, né? O Brasil, se a gente for pegar lá na nossa Constituição, está falando que ele é formado pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, que constitui-se em Estado democrático de direito. O que é isso que quer dizer união indissolúvel? É que os estados, os municípios e o Distrito Federal não podem simplesmente chegar e falar assim, não sou mais Brasil, tchau, vou embora. Não, o Brasil é formado por essa união indissolúvel. E esse Estado democrático de direito, que é uma expressão que a gente escuta ultimamente, tem escutado tanto, né? O que é quando se diz Estado democrático de direito? Quer dizer que o Estado brasileiro, ele é um Estado que protege os direitos civis e as garantias fundamentais do ser humano. Então, quando a gente fala em Estado democrático de direito, a gente está falando que existe uma instituição, né, que o Brasil tem as suas instituições, tem os seus entes, tem todo um arcabouço para poder proteger o indivíduo e garantir que os direitos civis de uma pessoa e os direitos fundamentais
sejam contemplados por aquela pessoa. E aí, quando a gente pensa assim, em Estado, a gente tem que entender que nós temos 3 poderes. O Estado é dividido em 3 poderes, que a gente tem o poder legislativo, o poder judiciário e executivo. Eles são independentes entre si e eles são harmônicos. O que significa isso? Que o legislativo elabora, essa que é a função principal, né, do legislativo, ele elabora as leis, o judiciário, por sua vez, aplica essas leis que foram elaboradas pelo legislativo, e o poder executivo é quem vai administrar toda essa nossa máquina estatal, observando as leis criadas pelo judiciário e criadas pelo legislativo e aplicadas pelo judiciário. Então, é importante que a gente entender que nós temos 3 esferas de poderes independentes, mas que elas, de alguma maneira, elas convivem harmonicamente, garantindo, assim, o nosso Estado democrático de direito. E aí, quem que são esses representantes? Esses representantes, a gente precisa entender o seguinte, que a gente, nos níveis da federação, a gente tem no legislativo, a gente tem, quando a gente fala em vereador, ele está dentro do poder legislativo. Deputado estadual, no âmbito do Estado, né, o vereador no âmbito do município, o deputado estadual no âmbito do Estado e os deputados federais e senadores no âmbito da União. Então, os responsáveis pelas leis no município, nos estados e em todo o Brasil são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. E no executivo, quem é que comanda esse executivo, esse poder aí? No município são os prefeitos, os governadores no estado e o presidente no âmbito nacional. E no judiciário, a gente não tem o poder judiciário no município, a gente tem nas comarcas, que é a região, pode ser por cidade, por município, ou pode abranger mais de um município, a gente tem lá o fórum, várias cidades a gente tem os fóruns, né? Normalmente vocês já devem ter passado na porta de algum fórum, lá no fórum ficam os juízes. E no âmbito de segunda instância, a gente tem os tribunais, onde os desembargadores ficam, e a gente tem o Supremo Tribunal Federal, que é o responsável por guardar a nossa Constituição, por garantir, né, o cumprimento o vigor, né, da nossa Constituição, garantir que ela se cumpra e que ela exista da maneira como o legislador assim quis. E o que são... Ai, peraí, vocês estão... Tá tampando aí, né? Tá aparecendo para vocês. Como é que eu faço para tirar isso aqui, gente? Aí, passar por... Ixi. Enfim, não sei como é que tá fazendo para tirar isso aqui, não. Ficou aqui. Os entes... com F errado. Os entes federativos, a gente tem. Então, a gente entende aqui que a gente tem a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, a gente tem a União, que é formada pelos estados e pelos municípios. Essa União, a gente não consegue ver, assim, quando a gente fala assim, no Brasil, né? Aí a gente pensa em União. Então, quando a gente pensa em poder federal, a gente está falando em União. Quando a gente pensa em poder estadual, a gente está falando dos estados. E quando a gente fala em municipal, a gente está falando dos municípios. E a gente tem que entender que eles possuem autonomia. Então, eles têm autonomia, auto-organização, autogoverno e auto-administração. O que isso significa? Que eles podem se organizar observando as especificidades locais. Então, o município ele vai se organizar e vai governar e vai se administrar de acordo com as necessidades do local, da mesma forma o Estado e a União, observando todas as especificidades do Brasil como um todo. E agora que a gente vai fazer um recorte, a gente vai concentrar no poder executivo. Esse poder executivo que tem a principal função de administrar o Estado. Quando eu falo aqui Estado, eu estou falando do Estado
no sentido macro, não é o estado de Minas Gerais, o estado do Amazonas, não, é o estado no sentido macro. Então, quando a gente fala assim, é essa organização toda que existe para a coisa pública funcionar. Então, ele tem a principal função, a administração, e ele tem que observar essa administração de acordo com a ética, com a técnica administrativa, de acordo com a transparência, para garantir o bem comum da sociedade. E aí a gente vai entrar, então, na administração pública. Já que esse poder executivo é quem administra, ele, de acordo com a nossa Constituição, que é a nossa lei maior do Estado, ele tem que observar alguns princípios. E esses princípios são da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Gente, eu não estou conseguindo tirar esse trem aqui. Não sei como é que faz. Vou tirar esse trenzinho preto aqui. Enfim. E esse princípio da... O que é o princípio da legalidade? Em termos gerais, a gente pode falar assim, eu, pessoa física, né, no âmbito privado da minha casa, eu posso fazer tudo o que eu quiser, desde que a lei não me proíba. Então, eu posso dançar, eu posso comer a hora que eu quiser. Não tem lei que me proíba fazer o que eu quero. Agora, se tiver uma lei que me proíba, eu não vou colocar música alta depois de certo horário, que até tantos decibéis. Aí eu não posso fazer. Na administração pública é diferente. A administração pública, pelo princípio da legalidade, ela só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Se a lei não fala nada, a administração pública não pode executar. Então, é uma lógica completamente diferente da nossa lógica no âmbito privado. Então, eu só posso executar aquilo que a lei me autoriza executar. E o que é impessoalidade? O governo tem que ser impessoal, ele não é focado na pessoa do presidente, não é focado na pessoa do governador, não é focado na pessoa do prefeito ou de qualquer outro agente público. Ele é focado, ele tem que ser impessoal para garantir o bem comum. E observando a moralidade, que não adianta só seguir as normas jurídicas postas, mas também tem que ser moral aqui a conduta dele, né, do administrador. E também deve garantir a publicidade, ou seja, todos os atos da administração pública devem ser públicos. Por isso que a gente tem publicado, vocês podem acompanhar os diários oficiais do município, do estado, da União, tudo é publicado, tem portal da transparência, tudo tem que ser dada a devida publicidade dos atos da administração pública. E, por fim, a eficiência. O que é eficiência? É garantir com o menor custo, o melhor para a administração, ou seja, para o cidadão. Então, a gente não só pensa em custo, mas também pensa na eficiência. Tem que alcançar o objetivo também, tem que ser efetivo aquilo que a gente está, que ele se propôs fazer. Não adianta ele fazer uma ponte milionária, bilionária, que no final não vai cumprir o objetivo dele. Então, gastou um dinheiro gigante para construir uma ponte que leva nada a lugar nenhum. Então, não foi eficiente, ou então, às vezes, a ponte até leva a algum lugar, mas gastou-se muito, então houve uma quebra no princípio da eficiência. E aí, como é que quando a gente vai falar de aquisições públicas, como que se dá a aquisição pública na administração pública? Né? Então, a administração pública deve observar, ela deve se organizar e implantar um sistema de gestão de compras e contratos administrativos, compreendendo gerenciamento, acompanhamento e fiscalização do objeto. A administração pública não pode simplesmente pensar, eu vou ali comprar, eu quero comprar agora dipirona. Vai lá e compra a hora que ela quer, do jeito que ela quer, da maneira que ela quer. Não, ela tem que se organizar, ela tem que planejar, ela tem que gerenciar todo esse seu sistema de compra. E como que isso se dá na administração pública? Se dá por meio de licitação. Possivelmente, vocês já devem ter ouvido falar sobre licitação,
E o que é licitação? Licitação é um conjunto de procedimentos administrativos previstos em lei, lembrando que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza, que os entes federativos, ou seja, o Estado, a União, o Estado e os municípios, devem observar quando for comprar. Ou seja, licitação é a maneira pela qual os estados, os municípios, o Distrito Federal e a União contratam ou compram bens e serviços, observando a legislação. E hoje a gente tem a Lei 8666, que de 93 é uma lei que traz os princípios, né? O princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade entre as partes, da publicidade, da propriedade administrativa, vinculação ao edital, julgamento objetivo. Então, além de todo o arcabouço jurídico que está envolvido na administração pública, na compra existe uma lei específica, essa entre outras leis específicas para a aquisição de bens e de produtos pela administração. E essa lei, aí uma coisa que eu queria trazer para vocês, ela ainda ela tá com prazo de validade aí, porque a partir do dia 11/12 foi aprovado o projeto de lei número 42.5320. O projeto já foi enviado para sanção do presidente, então a qualquer momento nós estamos aguardando a sanção presidencial para que vai entrar uma nova lei de licitação. Então, o sistema de licitação do Brasil ainda vai ser alterado, essa lei ainda vai ter uma vacatio legis, que a gente chama, que é o período de adaptação e de adequação da própria administração pública para essa lei, e depois da sua publicação, ela vai ter um prazo de 2 anos para entrar em vigor. Então, a gente vai estar aí com a 866 e também essa nova lei, que a qualquer momento, até ontem, foi a última vez que eu consultei, ainda não tinha sido sancionada pelo presidente. Então, a gente tem que observar o seguinte, que a administração pública, ela adquire bens e serviços observando todos os princípios inerentes à sua própria gestão. E não é uma coisa simples, e além disso, tem várias outras questões, especialmente que agora a gente vai tratar sobre fármacos e material médico. A Ana Emília vai trazer um pouquinho para a gente sobre como que se dá essa aquisição desses materiais tão específicos no meio da administração pública. Aí vou passar agora a palavra para a Ana. E eu só antes, ficou faltando aqui, gente, desculpa. Essa nova lei, ela traz, além dos princípios da 866, ela traz ela abrange um pouco mais os princípios. É uma lei que traz novas modalidades de licitação, então a gente vai ter também outras formas de adquirir na administração pública. Eu não vou entrar nisso agora, se vocês quiserem, a gente pode entrar depois, se vocês quiserem saber mais especificamente como que se dá a aquisição na administração pública, a gente pode, em um outro momento, conversar. Mas eu acho que vai fugir um pouco do objetivo se a gente for conversar especificamente de licitação, porque dá uma aula, no mínimo, assim, só sobre licitação. Então, Ana. Ei, pessoal, então, dando continuidade, vou falar um pouco para vocês sobre como que se dá essa prática, né, da gente conseguir atender as demandas da saúde, tendo em vista, né, as especificidades da saúde, que não são poucas, e a obediência desses ritos legais relacionados, né, e como que isso impacta nessa questão da organização da sociedade civil e nessa necessidade de apoiar os serviços de saúde num momento tão especial como que a gente vive hoje, numa pandemia que assola toda a sociedade. Então, assim, antes de começar, gente, a organização de qualquer insumo na saúde, seja um medicamento, um material, um serviço, é muito importante que a gente faça uma boa seleção disso, né? Então, quando eu falo uma boa seleção, é o quê? Assim, a gente definir o que vai ser utilizado nos serviços. Quais são os materiais, né? Quais são os medicamentos? Todo esse processo de seleção, ele vai ditar
muitas normas e condutas que vão ser a continuidade das ações da gestão em saúde. Pode passar, por gentileza, Camila. Né? Então, como eu falei, a seleção, ela direciona a racionalidade da gestão do estoque. Todo estabelecimento de saúde, né, todo serviço de saúde, ele começa selecionando pacotes de serviço, os insumos que vão estar relacionados, sejam eles medicamentos ou materiais, e aí eles vão nortear todo o processo assistencial. Pode passar, por gentileza. Então, como eu falei com vocês, a seleção ela vai nortear, por quê? O equipo é um tipo de material médico que infunde soluções. Ele vai estar relacionado a uma bomba de infusão, que é o que vai levar essa substância, né, provavelmente um medicamento, a esse usuário. Existe uma especificidade do material. Trouxe um outro exemplo, tiras de reagentes de glicemia capilar. Não sei se algum de vocês é diabético ou tem algum parente diabético, conhece um paciente diabético que utiliza insulina. Existe uma especificidade para os glicosímetros. Então, a seleção ela vai avaliar quais os tipos de material e muitos desses materiais são item dependente. Tá? Então, um insumo ele vai obrigar a gestão a adquirir outro de mesma marca ou muito semelhante. Mais para frente, vocês vão entender por que eu estou chamando a atenção disso nesse momento. Bom, em relação aos medicamentos, o que acontece? O medicamento é uma das principais ferramentas terapêuticas na saúde, né? E ele tem um monte de singularidades no seu processo como um todo, que envolve tanto legislações específicas, quanto orientações muito específicas para o medicamento, que vão diferir esse item dos demais insumos da saúde. Então, assim, o Brasil ele tem uma política nacional de medicamentos, estados, o que a legislação, o que essa política nacional ela fala? Que estados e municípios, eles devem elaborar as próprias relações municipais de medicamentos essenciais, né? LME é lista de medicamentos essenciais. Então, por que isso? Porque cada município tem uma especificidade. Existe a lista, né, a relação nacional de medicamentos, mas cada município e estado, eles têm autonomia, principalmente os municípios, né? Como a Camila colocou, a gente está aí na esfera do Poder Executivo, para atender as demandas da sua população. A gente pode sair escolhendo tudo que a gente quer? Não, tá? As listas municipais, elas vão definir, então, as necessidades, as prioridades e vai direcionar a aplicação de recursos financeiros das 3 esferas. Os medicamentos, hoje, eles têm financiamento tripartite, principalmente no âmbito municipal. Então, vocês podem observar, Belo Horizonte, que é de onde eu estou, a gente tem demandas específicas da população que diferem das demandas, muitas vezes, por exemplo, de Manaus. Eu vi que alguns de vocês, né, tem uma colega aqui que é de Manaus. Lá a gente vai ter, às vezes uma determinada situação de saúde, um agravo, que vai ser mais recorrente lá. Então, isso vai dar um direcionamento, um norte diferente da relação de lá para Belo Horizonte. Contudo, muitas das situações epidemiológicas, hipertensão, a própria diabetes, o manejo vai ser o mesmo, o manejo não muda. O que pode mudar é o tipo de problema que às vezes eu tenho com maior recorrência no município do que em outro. Pode passar, por favor. Então, assim, como eu falei com vocês, a gente pode sair por aí selecionando qualquer medicamento? Não. Né? Existe uma relação nacional, que chama Relação Nacional de Medicamentos, que ela, então, vai orientar a oferta, a prescrição e a dispensação dos medicamentos no âmbito do SUS. E aí, a partir da relação nacional, os municípios e estados, principalmente o município, ele vai
elaborar a sua relação municipal de medicamentos, muito conhecido como REMUME, tá? Cada município, então, vai ter a sua REMUME com base na RENAME, mas podendo, então, ter diferenças para atender as especificidades de cada município. Trouxe para vocês verificarem, né, um exemplo. Manaus tem a relação municipal de Manaus de medicamentos essenciais disponível no site. Então, muitas pessoas, às vezes, né, ficam querendo saber como que eu vou saber, por que é importante a gente conhecer a relação de medicamentos de Manaus, né? Às vezes a gente quer apoiar o município e não tem nenhum norte nem por onde procurar. Então, assim, a maioria dos municípios, Belo Horizonte também é assim, disponibiliza para a sociedade a sua relação municipal de medicamentos. Eu coloquei o endereço para vocês. Falei com vocês também, né, que toda relação municipal, ela é tomada com base a relação nacional de medicamentos essenciais. Ela é conhecida como RENAME, coloquei o endereço também. A RENAME, ela tem sido atualizada anualmente, tá? Então, em 2019 saiu uma relação de 2019, 2020 também já está atualizado no site 2020, e a gente, né, está no início do ano, ainda não saiu 2021. Mas ela, então, é o norte para a elaboração de todas as relações dos municípios no âmbito do SUS. Então, assim, feita a seleção, né, um município falando, não, eu vou usar tais equipamentos, tais medicamentos, eu tenho que fazer um planejamento. O planejamento, se eu tenho um medicamento, eu preciso administrar esse medicamento. Eu tenho seringa, né? Muitas vezes as pessoas pontuam problemas na saúde, né? Por exemplo, a gente está passando a época do Covid, tem cilindro de oxigênio, mas tem catéter? Não é simplesmente, às vezes, a gente disponibilizar um cilindro de oxigênio na casa de um usuário sem garantir que esse usuário utilize esse oxigênio de forma correta e segura, né? Muito importante. Então, o cuidado dentro do SUS, um dos princípios, né? Talvez oportunamente a gente tenha essa possibilidade de discutir sobre isso, mas um dos princípios do SUS é a integralidade do cuidado. Isso quer dizer atender o indivíduo em sua totalidade. Então, o indivíduo ele pode chegar a um ponto que vai necessitar de um cuidado adicional, e é importante que o sistema de saúde esteja preparado para prover esse cuidado adicional. A gente observa, muitas vezes, pontos de atenção que são muito... que a gente consegue fazer uma oferta, por conta da própria oferta de serviços, a gente consegue garantir um determinado ponto da linha do cuidado, mas a gente tem que entender que o indivíduo como um todo, ele tem uma necessidade que não para ali, né? Então, essa questão do planejamento, gente, ela é muito importante. A gente garante a integralidade do cuidado, garante a tempestividade, porque se eu tenho um paciente com uma necessidade de saúde agora, eu não posso esperar uma semana para atender esse usuário. Ele precisa da necessidade dele agora, né? O paciente está ali precisando de um medicamento, como infecção, né? Uma pneumonia. Eu vou falar, eu não tenho agora não, mas daqui a uma semana vai chegar e eu vou te tratar. Adianta? Então, aí eu estou ferindo um dos princípios básicos, né, do cuidado, que a gente atender o paciente na hora correta. Isso pode complicar, gente, repercutir de uma forma muito negativa nos resultados terapêuticos do paciente, inclusive comprometendo o cuidado como um todo. Além disso, otimizar os recursos disponíveis. Eu tenho que ter o item na quantidade certa, na hora certa. Não adianta também prover a assistência de produtos, né, insumos ou serviços mesmos, além do que eu preciso, porque isso eu posso incorrer em perda, em problema organizacional. Então, eu não posso perder, eu não posso faltar, né? O insumo ele tem que estar ali de uma forma muito bem planejada, e isso envolve também a capacidade estrutural da administração pública.
muitas vezes, assim, a gente observa, né, eu tenho muito contato, a gente tem grupos aí de gestores da assistência farmacêutica do Brasil como um todo, temos conseguido fortalecer através do CONASEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, essa comunicação, né, do que está acontecendo no país. A gente não é pouco frequente que acontecem erros de planejamento em que chegam mercadorias na saúde e o município não tem onde colocar, né? Então, a gente já tem que ver todos esses pontos da cadeia da assistência para a gente conseguir, assim, garantir uma assistência com eficiência, com qualidade e que vai atingir o objetivo. Então, assim, além disso tudo, além desses pontos que eu coloquei, uma outra coisa que, assim, é imprescindível é a gente definir os parâmetros técnicos do que a gente está querendo para fazer esse atendimento na saúde. Então, por quê? Porque eu preciso garantir a qualidade. Não adianta, mais uma vez, eu comprar um medicamento que eu não tenho parâmetros de segurança bem definidos e que pode impactar diretamente os resultados terapêuticos. Então, eu vou comprar um medicamento. Eu vou comprar esse medicamento sem um laudo de qualidade? Eu vou comprar um cilindro de oxigênio. Vamos supor que eu ainda tenho um fornecedor, consegui cotar, fez o processo de compra, o processo licitatório, que é super complexo. E aí, beleza. Aí eu não peço um certificado de que ele está bem lacrado. Então, assim, existem certificações que vão garantir a qualidade, né? E assim a gente vai garantir a segurança e vai conseguir alcançar os resultados terapêuticos que a gente espera. E aí vocês podem ver, então, assim, quais são esses parâmetros que eu estou falando? Por exemplo, não citei todos, tá, gente? Fui bem sucinta aqui, para não ficar chato e ficar mais ilustrativo. Então, assim, os produtos de saúde, eles têm registro no Ministério da Saúde, né? A grande maioria. A gente está observando agora no período da pandemia, alguns materiais tiveram a possibilidade de não ter o registro, alguns itens, mas desde que atenda outros parâmetros de qualidade. Então, o Ministério, no momento de pandemia, ele deu uma flexibilizada em alguns itens, mas sem abrir mão de todos. Por quê? Se eu não tenho garantia que o insumo funciona, para que eu vou utilizar? Eu vou comprar uma máscara N95, uma máscara de maior eficiência, que está sendo bem utilizada agora. Se eu não tenho um filtro lá dentro que certifique que ela vai estar filtrando um percentual, vai ter uma filtração mínima, para que eu vou comprar se eu não tenho garantia da qualidade desse insumo, né? Então, o laudo da qualidade na entrega, a certificação por órgãos de verificação da qualidade. Então, tem item que eu tenho obrigação de comprar só com selo em metro, né? Então, garantias, manutenções, são todos parâmetros técnicos que a gente não pode simplesmente receber um insumo, um item, uma mercadoria, sem eu saber que isso esteja respeitado e colocar assim em risco tanto a segurança quanto o resultado, né? A saúde do indivíduo. Então, coloquei aqui para vocês, elenquei aqui alguns fatores que influenciam no abastecimento, no desabastecimento, né? Para a gente ter um cenário aí de uma falta, de uma carência no sistema de saúde. Então, temos fatores políticos, né? Que são a política econômica, políticas públicas de saúde e lei das patentes. O que é isso? Os fatores políticos, gente, a lei das patentes, o que é isso? Quando a gente tem um medicamento ou um produto patenteado, existe um processo de exclusividade por um período de tempo. E aí, quando eu tenho um processo de exclusividade de um determinado item, por exemplo, um medicamento, eu diminuo a oferta, porque eu só tenho uma pessoa vendendo. Imagina se acontece alguma coisa com esse fornecedor. E isso, gente, não é pouco frequente. Um dos principais medicamentos para infarto, por exemplo, que é utilizado no SUS, você tem que entrar com ele em 2 horas. Isso afeta o sucesso, o cuidado, né? A gente tem um êxito aí, evitar que esse paciente faleça.
Se ele não for entrar, se não entrar com esse medicamento em 2 horas, ele tem 80% de chance de falecer. E eu só tenho uma pessoa que vende, uma pessoa, né? Uma pessoa que eu falo é um CNPJ, uma empresa. Então, assim, já aconteceu de num processo licitatório, a empresa cotou, né? Ela deu um lance errado, ela fez uma oferta errada, fracassou tudo. E aí, assim, então tivemos problema com isso. Política pública de saúde. Eu mostrei para vocês a Política Nacional de Medicamentos. A partir da Política Nacional de Medicamentos, o Brasil teve uma mudança no seu comportamento na produção de medicamentos. Então, foi uma lei que veio, uma política que veio incentivar a produção de medicamentos no país, né, dos medicamentos genéricos. Então, assim, isso influenciou no abastecimento? Com certeza. Mudanças no mercado farmacêutico, fusão de laboratório, controle de preços. A gente, né, nós não entramos muito nessa questão das compras em si, mas existe uma questão que é a limitação orçamentária, né? Existe uma questão no processo de compras que existe um limite, a gente tem que trabalhar com preços de mercado viáveis, né? Então, assim, quando a gente tem um processo que um medicamento, um insumo que foge de jurisdição, um desses pontos depende da clarificação do... Oi? Eu ouvi uma coisa aqui. Posso continuar, gente? Acredito que sim, Ana. Pode continuar. Tá, qualquer coisa você me avisa aqui, Camila. Aí, vocês tendo dúvida, gente, eu vou ficar à disposição para esclarecer, tá? Mudanças no mercado farmacêutico. Tem empresa, gente... já tive oportunidade de assistir isso algumas vezes, que interrompem a produção de determinados medicamentos porque não é mais vantajoso economicamente, né? A matéria-prima é barata e o produto, às vezes nem é tão barata, mas o produto, né, eles fica mais barato no final das contas, que a empresa, muitos grandes laboratórios falam, não vou produzir mais. E muitos medicamentos pediátricos acontece isso. Então, assim, quando os laboratórios... Eu tenho um laboratório, eu produzo 10 tipos de medicamento. Eu tenho outro, produzo 5. Eles juntam, começam a produzir 13. E aí 2 linhas de produção param de ser realizadas. Gente, isso acontece, tá? Muito, não é pouco frequente. A produção dos insumos, então, assim, o Brasil, ele não produz matéria-prima, gente. Agora, com a Covid-19, a gente observou um aumento dos preços dos medicamentos e dos insumos, de uma forma em geral, muito grande, porque a grande maioria das nossas matérias-primas vem da China e da Índia, né, que também sofreram com a pandemia. Então, isso chega aqui sim, né, falta itens, os valores sobem, afeta diretamente, então, o abastecimento do mercado de saúde. Interrupções de fabricação, recolhimento de medicamentos e alteração da linha de produção. Gente, tem um medicamento, não sei se vocês conhecem, vou citar como exemplo, uma ranitidina. É um medicamento usado para dor de estômago, problemas gástricos. Você não encontra mais. A matéria-prima dele foi toda recolhida e suspensa pela Anvisa, por contaminação de uma substância cancerígena. Mas a nossa dependência externa de matéria-prima, por exemplo, ela é tão extrema, ela é tão grande, toda matéria-prima vem de um lugar só, a matéria-prima de vários laboratórios, né? Então, você não encontra em drogaria privada, nem no SUS, nem em lugar no país nenhum. A Anvisa suspendeu tudo, tudo. Então, assim, não dá para começar a produzir do nada, né? Então, assim, essa questão da produção, ela realmente afeta muito, e a própria Anvisa, ela tem no site dela disponível para você consultar. Muitos usuários ficavam perdidos, né? O médico, às vezes, passava o medicamento, ele não encontrava. O paciente não encontra numa farmácia, não encontra na outra. Hoje em dia, com os aplicativos, fica mais fácil fazer essas consultas, mas acontece ainda de você não achar em lugar nenhum. Quando você entra no site da Anvisa, tem um local próprio que você consegue consultar se o seu medicamento teve a produção interrompida e se essa interrupção foi temporária ou será permanente. De tão comum que isso acontece.
Né? Outras questões, política econômica, políticas públicas de saúde, né? A lei da... Ah, não, tá, aqui está trocado esse slide, peço desculpa para vocês. Pode passar, Camila. Então, assim, como que a sociedade civil, né, ela pode apoiar o sistema de saúde nesse cenário? Vocês viram que tem uma série de requisitos específicos, né, no planejamento da saúde. Questões de seleção, questões de planejamento, questões de requisitos técnicos. Então, assim, como que a gente faz um cenário desse? Eu posso disponibilizar um recurso financeiro, virar para o gestor público e falar, não, toma aqui R$1 milhão, R$1 não é nada, né? R$1 milhão. Será que a gente vai ajudar, sim, a melhorar um cenário de uma falta no sistema de saúde? Se eu for lá, vou entrar em contato com o fornecedor e vou disponibilizar, vamos supor, né? Estou vendo um cenário aí de faltas de cilindro de O2, então eu vou ali, vamos supor, né? Fiz um contato com a empresa e vou descarregar um caminhão de balas de oxigênio para prover. Será que é só isso, gente? Será que isso é a melhor saída? Né? Eu já falo, para primeiro começar a disponibilizar o recurso financeiro, nunca façam isso, tá? A compra direta, algumas vezes sim, mas como fazer isso de uma forma adequada, de uma forma assertiva? Nós vamos mostrar. Pode passar, Camila. Então, assim, gente, verifiquem, né? A sugestão que eu dou é verificar com o gestor local qual que é a necessidade do serviço, né? Qual que é a necessidade com foco na integralidade do cuidado? O que é isso? Eu saber se o problema ele é pontual ou ele é na cadeia do cuidado como um todo. Né? O que está acontecendo para eu não estar conseguindo ou para a gente ter este problema no sistema de saúde? O que está acontecendo? É muito importante a gente entender. Porque se eu tenho um problema que está relacionado, por exemplo, a um processo de compras, né? Eu tenho um item que está sendo comprado e aí numa das etapas de um processo de compra teve um problema e não houve prosseguimento deste processo de compras. Isso levou a uma falta no sistema de saúde. Se eu der dinheiro, adianta? Não, porque a administração pública, como a Camila mostrou, ela é obrigada a seguir os ritos, né, processuais, que não são ritos, né, eu acho que é importante colocar isso. Muitas pessoas colocam que a administração pública ela é muito burocrática, né, e colocam essa burocracia, não entendem o que é essa burocracia, né, mas fica um burocrático, e o burocrático é aquele ser que parece até empoeirado, aquele ser que é chato, aquele ser que é moroso, né? Mas muitas vezes essa burocracia, gente, ela é para respeitar e para obedecer os princípios da administração, de publicidade, de transparência, impessoalidade. Então, são recursos públicos, então a gente tem que fazer de uma forma mais isenta, né, e adequada possível. Então, é muito importante eu entender qual que é o ponto, porque às vezes é um medicamento, vamos dizer, um medicamento, ou um procedimento, ou um insumo que ele não está encontrando, né? Se simplesmente a empresa parou de produzir, ou aumentou muito a demanda no mercado, então não adianta a gente tentar, às vezes, simplesmente, se eu for começar a procurar comprar um insumo, que não tenho mais fornecedor ou que a empresa parou de produzir, eu também, assim como a administração pública ela não está conseguindo, né, a sociedade também não vai conseguir apoiar. Pode passar, por favor. Trouxe aqui um exemplo para vocês. Esses exemplos, gente, são baseados em histórias reais, tá? Que a gente tem conhecimento aí no âmbito do executivo, dos municípios. O município de Estrela Cadente, ele teve um medicamento, a gente trouxe como exemplo aqui, o haloperidol, teve desabastecimento por problema no processo de compra. Uma organização específica realizou uma doação de 10 mil comprimidos do haloperidol de 5 miligramas para a prefeitura. Isso resolveu o problema do município, gente? Não. Por quê? Porque o município ele tem 3 apresentações de haloperidol, né? O comprimido de 1, comprimido de 5 e um frasco de solução oral. A apresentação que o município precisava era de 1 miligrama. Se eu dou um comprimido de 5, eu não posso, gente, a gente não pode partir ele em 5 e dar para os usuários, tá? Então, assim,
esse medicamento, por exemplo, é um antipsicótico, né? É um medicamento utilizado para pessoas que estão em sofrimento mental. E, por exemplo, eu peguei esse exemplo, esse medicamento da relação própria de Manaus. A gente precisa saber o que é direitinho, porque isso acontece, gente. Né? As pessoas querem ajudar, mas às vezes, sem entender que tem uma série de questões envolvidas, a gente acaba esquecendo de parâmetros importantes. E muitas vezes até o gestor acaba esquecendo de chamar essa atenção. Pode passar, por favor, Camila. Toda vez que a gente aumenta um determinado problema, em epidemias, agora a gente está vendo a pandemia do Covid, a gente observa falta de insumos essenciais, tá? Insumos essenciais. Esse exemplo aqui é um exemplo com falta de sais de reidratação oral numa epidemia de dengue. Isso é muito comum, muito comum. Os sais de reidratação, para vocês terem uma noção, é uma das principais ferramentas terapêuticas, apesar de simples, não deixa de ser importante. Né? Um dos principais complicadores do paciente de dengue, a gente manter a hidratação dele é fundamental. Então, o município de Catavento, ele ficou sem estoque de sais de reidratação oral por atraso de entrega do fornecedor. Ele recebeu a doação de 500 mil sachês. Ele não teve a sua demanda atendida, porque o medicamento não tinha registro válido na Anvisa. Ah, mas é muito importante. Será que nesse caso não dá para liberar? Não dá. Não dá. Tá? Então, o município, né, um gestor responsável, ele não pode distribuir isso. Porque se não tem registro válido, gente, é melhor orientar o usuário a tomar, né, o soro caseiro, açúcar, sal, a medida correta, com água e hidratar. Mas a gente não pode dar um produto industrializado que não tem um registro. Pode passar, Camila. Trouxe aqui para vocês, né? Assim, é bem recente, a Luísa Trajano, da empresa, né? Ela é chefe, ela é dona do Magazine Luiza. Então, essa notícia é recente, muito recente. Ela está traçando uma iniciativa para vacinar todos os brasileiros. Então, ela vem carregando, né, essa manchete aí. Ela está organizando um movimento para conseguir apoiar e garantir que todo mundo seja vacinado no Brasil. Então, assim, o que ela vai fazer? Ela vai sair por aí comprando vacina? Né? Porque a vacina, a gente não acha que é só o frasquinho, não. A vacina é vacina, algodão, álcool e seringas. Né? Então, assim, se é muita vacina, com ela é aquilo que eu falei da integralidade, vem todo o resto. Então, assim, eu achei a gente achou muito emblemática a fala dela. Não vamos sair comprando vacina. O que estamos fazendo é perguntando para o governo aonde quer que ela ajude. Né? Se o problema fosse dinheiro, seria mais fácil. E assim, eu acho que ela está indo muito em consonância com isso que a gente está falando, é importante verificar, estar alinhado com a real necessidade da administração pública e a gente ter, assim, né, uma assertividade maior e conseguir alcançar objetivos, que eu acho que é de todos aí, que é apoiar a sociedade como um todo num momento difícil como que a gente está vivendo agora. Bom, pessoal, eu acho que, né, para o momento de hoje, para o dia de hoje, o que a gente pretendia era trazer um pouco disso para vocês, dar um esclarecimento mais macro, né, para a gente, a partir daí, poder traçar aí uma discussão para agora. Então, assim, é mais ou menos isso, estou à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigada, doutora Camila, doutora Ana. A gente vai abrir, né, esse momento para perguntas. Como ninguém escreveu no chat, e eu acho que a gente está um número, né? Somos 13 pessoas, é uma reunião, um diálogo. Você pode ligar seu microfone e fazer, né, sua pergunta, sua colocação, para a gente, né, ser mais participativos.
Ninguém? Todo mundo entendeu tudo? Tem dúvida nenhuma? Não tem uma situação que gostaria de colocar? O José vai fazer uma pergunta. Eu acho que enquanto ele faz, queria assim, que vocês nos ajudassem um pouco a pensar sobre a atual situação vivida no estado do Amazonas. Se houve falha de planejamento, se é devido, né, à situação de pandemia, né, de uma emergência, quais que são as respostas que a administração pública pode e deve dar, né, às pessoas dentro, né, do seu direito à saúde, quando existe, né, todos os ritos. Então, se existem exceções para situações, né, como a que vivemos agora, embora no ano passado, né, o Estado já tinha passado pelo mesmo problema, então, e a gente já ouvia, né, que seria anunciada uma segunda onda em vários estados. Então, assim como hoje no estado do Amazonas, já começou também no Pará, amanhã pode ser que onde eu vivo, em João Pessoa. Então, como que precisa acontecer esse planejamento? Se não houve esse planejamento, como que a sociedade civil pode e deve atuar para garantia, né, do direito à vida, do direito à saúde, aos medicamentos? Quais os mecanismos, né, a sociedade civil tem para monitorar e fazer o controle social da gestão pública? Se vocês pudessem nos ajudar nesse sentido. Acho que a Camila, né, ela consegue explicar bem para a gente depois a questão dos mecanismos numa situação de pandemia, como cumprir estes ritos, né, e conseguir trabalhar. Existem, sim, prerrogativas. Em relação à questão do planejamento, das faltas, eu posso te afirmar assim, essa pandemia foi uma coisa inesperada para o mundo, né? Não tem planejamento, a gente até trabalha com margem de segurança, mas não há margem de segurança para cobrir o que foi. A gente observou aumentos, pessoal, assim, taxa de 800% acima. Eu citei como exemplo a questão da epidemia de dengue, né? No Brasil, quando a gente tem uma epidemia de dengue, a gente tem, às vezes, desvios de rota dos fabricantes muito para São Paulo. Então, assim, você pense, Belo Horizonte, muitos fornecedores não nos entregam para desviar as rotas para São Paulo e Rio, das mercadorias, porque não tem, assim, a produção nacional ela é limitada. E aí, assim, imagina lá, né, no Manaus, eu imagino que tem uma dificuldade logística ainda maior, a gente tem uma densidade industrial menor, reduzida, e com uma concorrência, digamos assim, pelos mesmos insumos, né, todos os produtos de saúde, com o mundo. Então, assim, existe uma questão, né, a questão dos insumos, que é muito desafiador, muito mesmo, assim, eu falo que não foi fácil, não está sendo fácil, mas a questão da resposta do número de casos para, por exemplo, algumas outras ações estratégicas, como o lockdown, né? A gente tem observado aí, em Belo Horizonte, por exemplo, a gente observou, você fecha a cidade, os números eles caem epidemiologicamente, né? A questão do isolamento social, que às vezes tem medidas administrativas que a sociedade não responde, né? Às vezes o governo até coloca, você fecha tudo, mas as pessoas continuam saindo. É desafiador, é muito desafiador. A questão da segunda onda foi anunciada mesmo, assim, mas tem decisões muito espinhosas na administração, né? Mas eu acho que a saúde é prioridade, a saúde está em primeiro lugar. Então, o local, o contexto social, eu acho que você tocou numa questão, Simone, a questão do controle social. Existe dentro do SUS, né, a Lei 8142, ela coloca a existência do controle social, né, a organização da sociedade na gestão do SUS. Então, a existência do controle social, ela é uma prerrogativa do SUS.
usuários conscientes, elas conseguem, assim, exigir da gestão. Em Belo Horizonte, a gente tem um controle social organizado, assim, e o controle social, ele é muito importante, né, porque é ele que nos força a melhorar, força nós, assim, coloca enquanto gestor, assim, a melhorar e dar respostas mais eficientes. Então, quanto mais, eu acho que o empoderamento, sabe, o conhecimento, o fortalecimento do controle social, ele é importantíssimo para a gente garantir políticas públicas de qualidade permanente, sabe? Eu acho que é uma ação importantíssima. Camila, se quiser falar um pouquinho a respeito da legislação sobre a situação de pandemia. Então, além de tudo isso que a Ana Emília falou, a gente ainda tem que observar as questões legais para aquisição. Então, assim, teve essa questão da pandemia, que fugiu o controle de tudo, igual a Ana falou, não existe planejamento, não existiu planejamento para sustentar o que realmente aconteceu, mas a própria legislação também nos dá mecanismos para a gente conseguir sair dessa situação. Então, a gente pode executar compras de emergência, foram feitas, teve lei para o período da pandemia, liberando certos tipos de medicamento, flexibilizando o sistema de compra para adquirir durante esse período de pandemia. Então, isso o governo federal se ajustou, né, para que a administração, em todas as suas esferas, conseguisse adquirir os produtos necessários. Só que tem também um outro fator que a Ana falou muito bem, que além disso existe a concorrência. Então, muitas vezes, você também não vai conseguir comprar, né? O laboratório São Paulo vai me encomendar 1 milhão de comprimidos e eu quero só 100 mil. Eu vou ter o laboratório que é o São Paulo que quer 1 milhão. Eu não vou desviar da minha rota inteira para poder ir para Manaus, levar só 100 mil. Para mim, economicamente, isso não é interessante. Então, aí a gente vê aquelas questões que a Ana trouxe, né, de questões políticas, questões econômicas, que afetam também o abastecimento. Infelizmente, gente, é uma realidade, é isso que acontece. Eu não sei se eu respondi. Ana, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu fico pensando assim, existem estratégias políticas importantes, eu acho que a autonomia, a soberania de um país na sua produção de produtos essenciais, ela é fundamental. Então, se o país, né, assim, a maioria dos produtos que nós compramos, os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, eles vêm da China. Eles aumentaram a demanda deles, né, foi o primeiro epicentro do Covid-19, a indústria está lá. A Camila colocou, vai sair da China para entregar na China. Vai parar a exportação e ele vai atender o mercado local. Então, assim, existem estratégias econômicas e a sociedade, né, um outro mecanismo de apoio aos sistemas é o mecanismo de persuasão. E a persuasão política ela é muito importante, né, para os nossos governantes, para a gente, peraí, aconteceu isso. A gente precisa viver outra epidemia? Acho que não, né? Acho que a sociedade pode se organizar e direcionar aí seu olhar mais qualificado para exigir dos governantes uma postura diferente. Pessoal, desculpa, eu estava atendendo o celular coincidentemente, porque não na cidade que eu moro, mas na minha cidade natal, colapsou aparentemente, não tem leito, a gente está com uma pessoa precisando ser internada e não tem leito na rede privada, nem no SUS lá. Então, muito provavelmente, essa pessoa vai morrer. A questão é o seguinte, são duas questões que eu gostaria de fazer. Primeiro, o governo foi muito criticado nessa situação do Amazonas, né, e o governo federal utilizou como uma desculpa printar as telas de qual o volume de verba que foi enviado para o governo estadual do Amazonas, né? Como se eu enviei o dinheiro, a culpa é do governo estadual de não ter os insumos. Então, a minha primeira pergunta é qual é a responsabilidade do Ministério da Saúde, como gestor do SUS, né? Nessa equalização de recursos a nível nacional? Porque, bom, não sou da área da área administrativa, né? Mas me parece muito estranho que o governo dê dinheiro para os estados e diga vocês que lutem, disputem quem possa comprar os insumos. Me parece que deveria haver alguma coordenação nacional de compra e distribuição desses insumos, mas a postura do governo federal foi de simplesmente mostrar a verba enviada para o Amazonas e dizer, olha, eles têm dinheiro, foi corrupção. Então, essa é a minha primeira pergunta, né? Qual que é o papel do Ministério?
E uma segunda pergunta, que até uma colega contextualizou ali, me parece que no mercado as pessoas conseguiram, né? Artistas, youtubers, a gente via pessoas chegando, cruzando a fronteira em Pampas e trazendo oxigênio, né? Aí eu queria perguntar assim, a gente sabe que a gente tem instrumentos não usuais, porém possíveis, né? Como requisição administrativa, né? Ou outros instrumentos jurídicos de urgência. Aí eu queria perguntar sobre se a gente tem um histórico no Brasil, né, de utilização desses mecanismos, seriam saídas viáveis para momentos limítrofes como esses. Essas são as minhas duas questões, então. A primeira questão sobre o papel do ministro, do ministério, né, na gestão desses insumos a nível nacional, ou se não, cada estado realmente deveria ter isoladamente, sozinho, ou isoladamente, no caso, né, providenciado seus recursos. E o segundo seria isso, né? Quando a gente ainda tem essas possibilidades no mercado, a despeito das regras de licitação, né? Se a requisição administrativa ou outros instrumentos jurídicos não poderiam ter sido acionados nesse momento para resguardar a vida desses pacientes. É isso. Só abrindo, só complementando aqui, Zé Carlos, porque ali em Manaus, o que está acontecendo? A população, né, consegue comprar oxigênio na cidade de Manaus, eles vão para a fila da COVAX, ou outras firmas lá, e a população compra oxigênio, enche os cilindros para usar em casa, e o governo não consegue pôr oxigênio dentro dos hospitais? Você, Ana Emília, eu sou aqui de Belo Horizonte também, trabalhei 30 anos aí na prefeitura de Belo Horizonte, sou médica da prefeitura, e se a gente estivesse vivendo isso aqui em BH, né, não temos, a prefeitura não tem oxigênio nos hospitais, mas a população consegue comprar oxigênio numa empresa privada. Como resolver isso? Isso é certo? Isso é justo? A prefeitura não tinha que ir lá interditar essa empresa e comprar todo esse oxigênio, todo esse estoque e colocar nos hospitais? Poderia deixar a população comprando e faltando nos hospitais? A prefeitura tinha que ir lá interditar essa empresa e pegar todo o estoque de oxigênio que está ali, comprar, pagar, seja o que for, confiscar, seja o que for, e colocar dentro dos hospitais. Por que a população consegue comprar e o município não consegue? Dentro da cidade, as pessoas morrendo ali sem oxigênio. Eu acho que a gente pode fechar essa rodada também com a colocação da doutora Cibele, né? Como explicar os hospitais de campanha que foram desmontados antes da segunda onda, que já estava sendo prevista. E aí ela fala um pouco, né, do controle social, uma capacitação dos conselhos de saúde, que ela já participou de algumas conferências. A gente pode fechar esse bloco, se houver mais alguma, podem anotar para a gente ir caminhando, né, para finalização. Obrigada. Ô, Ana, eu posso responder depois na sequência, porque tem coisas que acho que a Ana vai responder melhor. Em relação a essa questão de... Tem uma coisa que a gente tem que entender também, que existem questões de decisão política. Aquilo também que a Ana falou. São muitos fatores envolvidos. Então, a questão do hospital de campanha é uma decisão política. É uma decisão do gestor de fechar, de abrir, de tirar, de montar e de desmontar. Não tem como a gente interferir nisso. A administração, naquele momento, entendeu que poderia fechar o hospital de campanha. Então, foi uma decisão política ali, e hoje ele está arcando com as consequências. Se foi correto ou não naquele momento, né? Não sei como a gente pode mencionar isso. Mas é uma questão de decisão política. Nesse momento, assim, a gente, o administrador entendeu que seria viável fechar. Em relação à aquisição de medicamentos pelo privado e não pela administração pública, a gente tem aí também umas questões legais que dificultam, né? Por exemplo, será que essas balas de oxigênio estão sendo compradas pela população? Tem todos os registros em dia? Está tudo ok?
Talvez eu não sei qual que é a realidade da administração lá em Manaus. Então, eu estou falando assim, do que estou levantando hipóteses que poderiam ser possíveis, mas eu não posso dizer que é, porque eu não conheço a realidade lá. Mas será que a administração conseguiria comprar? Talvez porque falta uma certidão. Às vezes a empresa está faltando, se a empresa não tiver uma certidão fiscal, gente, ela não pode vender para a administração. E aí a gente fica de mãos atadas. Se ela tiver com dívida trabalhista, inscrição lá no FGTS positivo, a gente não consegue comprar dela. Nós, a administração pública. Então, tem todas essas questões legais que também dificultam a nossa aquisição. E outra coisa, assim, também a gente vive num estado que o poder público não pode simplesmente ir lá requisitar produto da empresa privada e falar que é dele. No nosso estado, isso não é possível. A gente vive num estado democrático de direito, que eu falei lá no início. Então, tem a livre iniciativa, que também é um dos princípios que a gente tem regrado na nossa Constituição. Então, o Estado não pode interferir dessa forma no mercado. Então, trazem outros problemas, outras consequências também, além da saúde, traz consequências no mercado, que a gente está de mãos atadas. O Estado não tem essa força de interferir na economia, dessa forma, de ir lá requisitar um produto, falar, agora é meu, eu vou colocar no meu hospital. Ele não pode fazer isso. Né? A gente tem regras aí de economia, do direito econômico, enfim, que não permitem que isso aconteça. Então, assim, infelizmente, essa é uma realidade que a gente tem. E também, durante todo esse processo, um processo de licitação, gente, mesmo que seja um processo de dispensa de licitação, por mais que você corra, assim, loucamente, você não consegue fazer isso em menos de 15 dias. Você comprar um medicamento, estou falando assim, você utilizando o máximo, assim, todo mundo para de fazer, a Ana sabe disso muito bem, para de fazer tudo, nós vamos só comprar isso aqui. Em menos de 15 dias, você não consegue comprar, receber e distribuir esse medicamento, por causa de todos os ritos que se exige de uma aquisição pública. Então, é por isso que quando a Ana colocou ali, que quando a gente vai fazer a compra, a gente tem que também observar a temporalidade, porque a gente tem que prever no nosso planejamento de que eu preciso desse medicamento no dia tal, então quantos meses antes eu vou começar a minha compra? Né? Então, são todos esses fatores que envolvem a aquisição pública. Ana, eu vou passar a bola para você. Não sei se eu respondi assim. Passaram várias coisas da minha cabeça, assim, né? A gente conversando, e até da minha experiência, né, aqui na gestão. Gente, eu já vi de tudo. Vou falar com vocês a verdade, assim. É verdade. Essa questão de como, essa fala, né? Acho que foi a Soraya que trouxe, de como o usuário consegue e a administração não. Né, gente? Isso é feroz, assim, né? Cadê esse poder da administração? E é complicadíssimo. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um medicamento... Só não te interrompendo, e recebem das organizações da sociedade civil que arrecadaram tudo o que foi comprado e é utilizado na unidade de saúde. Que é o que a gente está vendo acontecer. Medicamentos, oxigênio, EPIs. Pode complementar. Ô Simone, o que acontece? Para medicamento, ainda eu falei, gente, como eu faço a gestão dos materiais também, materiais odontológicos, de laboratório, materiais médicos, o que eu observo? Medicamento é o item mais chato que tem para você fazer gestão. Além, não é simplesmente, gente, adquirir. Ele tem que estar numa lista que chama tabela CMED, bendita, que estabelece o valor máximo, estabelece qual a empresa. Então, se o medicamento não está lá dentro dessa tabela, a gente não pode comprar. Se ele está 1 centavo acima, você não pode comprar. Tem um medicamento que ele é usado para ressuscitação, que é a epinefrina. Teve uma falta no mercado, gente, muito grande, muito grande. E o que aconteceu? Ninguém tinha, o privado tinha.
a gente não podia comprar porque só tinha uma empresa que estava nessa tabela e que essa empresa, né, colocou na balança. Para o privado, eu posso vender a qualquer preço. Só tenho eu vendendo. Custava R$ 2,60 a ampola. Estava vendendo a R$ 8 no privado. E a administração não pode comprar. Então, assim, a gente conseguiu contornar isso na época de uma maneira muito pouco convencional. Mas, assim, legal, né? Claro. Mas eu usei um argumento com o fabricante. Falei, olha, o SAMU atende todo mundo. Quem abastece o SAMU é o SUS. Se o seu carro capotar, você vai morrer. Porque não vai ter o primeiro atendimento, geralmente quem faz é o SUS. Graças a Deus a gente conseguiu, mas assim, as limitações, gente, são muitas. Existe, Simone, e demais, assim, existem dois cenários, Simone. Existe o cenário, que é o cenário onde as regras são respeitadas, né, que eu estou partindo desse pressuposto, e que, igual como a Camila falou, a gente não sabe o que está acontecendo lá. Mas, se as regras estão sendo respeitadas, se a administração pública fez de tudo, existe um cenário em que isso que você está falando é possível? Existe, infelizmente existe. Né? Mas, assim, eu acho que precisa de uma organização com o Ministério Público, com a sociedade civil, porque essa questão da estratégia de persuasão, gente, isso acontece, né? Eu já vi muita coisa mudando através da organização da sociedade, de uma cobrança grande, empresa baixo preço, enfim, já vi de tudo. Mas existem também, eu não posso certificar que não houve nenhuma mazela, né, que se aconteceu algum outro problema fora né, do escopo imaginável. Não é fácil, sabe, gente? Como eu falei com vocês, assim, para você conseguir garantir assistência adequada, né, mínima ali, para a gente atender a população de uma forma né, mínima, a gente garantir princípios mínimos, numa epidemia, garantir oxigênio. Existem situações, infelizmente, em que a administração fica travada, mas a articulação com a sociedade, com o Ministério Público, eu acredito muito nessa força, eu já vi muita coisa mudando por conta disso. Só queria complementar também uma questão que até a Ana Emília pontuou, que é essa questão da tabela CEMED. Muitas vezes a empresa não quer vender para a administração pública, porque ela tem a tabela de preço que limita o lucro dela, e ela recebe só daqui a 30 dias, no mínimo daqui a 30 dias, que a administração pública paga por nota de empenho. Então, assim, para que eu vou vender para a administração pública se eu vou vender para o artista que vai me pagar em cash? Que vai fazer um Pix lá na hora e vai transferir para mim e eu vou vender para a administração pública? É isso que a Ana Emília está falando, quando ela trouxe o exemplo que ela teve que chegar a argumentar com o fabricante. Infelizmente, gente, a gente vive uma sociedade capitalista. Isso é uma realidade. Então, a gente na administração pública sofre por conta disso. Porque a gente não está aqui defendendo a administração, não é isso. A gente está trazendo a realidade que existe na administração. Como que é administrar a coisa pública? A gente tem que garantir os princípios lá que a gente trouxe no início da nossa fala. Mesmo diante de um problema grave como hoje que nós estamos vivendo. Igual eu vi ali no chat a pergunta, acho que foi do Zé Carlos, a respeito da requisição. É um instrumento jurídico que existe. Mas aí, quem que vai fazer isso? O governo federal vai peitar isso? E lá na iniciativa privada, requisitar tudo? Você entendeu? O Ministério Público vai bancar isso? Então, assim, gente, infelizmente, a gente tem os jogos políticos, jogos de poder, que tem nos amarrado. Existe uma previsão legal? Existe. Mas entre isso acontecer e de fato, a gente conseguir efetivamente concretizar, existem jogos de interesse que, infelizmente, a gente não tem controle. Enquanto isso, o que a gente tem que fazer é trabalhar com aquilo que a gente consegue, que é a licitação, e isso para a gente que está na administração, a gente sofre também, a gente está falando que a gente sofre de estar faltando medicamentos, nossa, Deus, não é possível que a licitação fracassou, é um sofrimento para a gente ver uma licitação fracassada. Então,
existem todos esses jogos por trás, que infelizmente a gente não tem controle. Quisera eu que a gente pudesse ir lá requisitar tudo e não tivesse problema nenhum. Mas eu penso assim, o tanto que isso, tantos poderes que isso envolve, né? Tantos interesses e principalmente a decisão política de se fazer isso, que eu não sei se alguém vai bancar isso aí, não. Isso é uma opinião pessoal. Eu advogo muito em diálogo com gestores, né? O que eu sempre costumo dizer, né? E geralmente a gente sempre escuta muito isso, a gente sabe que os órgãos de controle, o DCU, o CGU, o Ministério Público, né? Muitas vezes exercem ingerências muito grandes, né? Existe tem até gente que já classifica como direito administrativo do medo, né? Que o gestor tem medo de tomar decisão. Mas é o que eu sempre digo para esses gestores, eles não foram obrigados a serem gestores, né? A maioria deles lutaram para ser, se candidataram. Então, assim, esse tipo de reclamação, quando vem dos diretores dos hospitais, que a gente advoga muitas vezes para o sindicato de servidores, a gente sempre fala, olha, diretor, o senhor não é obrigado a ser diretor do hospital, né? O senhor, ninguém te colocou aí forçadamente. E o poder discricionário existe para tomar a melhor decisão em atendimento ao interesse público. Então, me parece que qual é o nosso papel enquanto direito? É esclarecer a nossa população de que havia um instrumento jurídico possível e viável, como é o caso da requisição administrativa, e que o gestor não quis tomá-lo. Porque aí cabe à população, inclusive, empoderada dessa informação, saber que havia o que podia ser feito e não foi feito, né? Para pensar melhor nas próximas eleições e tal. Mas a minha intervenção não foi nesse sentido, não. É porque eu realmente gostaria de saber, principalmente da Ana Emília, mas também da Camila, que pode colaborar bastante, né? Porque não é todo dia que a gente conversa com pessoas tão qualificadas assim, né? Sobre essa questão mesmo do papel do SUS na gestão desses insumos. Porque é uma coisa que eu fiquei muito curioso e gerou muito debate, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro colocou na internet a verba que mandou para o Amazonas e, olha, como se a culpa realmente da falta... E a gente sabe que teve uma denúncia da PGR, do ministro Pazuello e do presidente Bolsonaro. Então, eu queria saber até que ponto é responsabilidade atomizada, né, do Estado, às vezes até daquele hospital específico, e até que ponto seria uma responsabilidade, então, do Ministério essas garantias de insumo, né? Porque a gente viu uma situação que o Ministério foi avisado, recebeu cartas da White Martins e tudo mais, né? Eu acho que essa é uma discussão bastante interessante e que nós, advogados, não temos tanta competência para saber se, olha, realmente isso é culpa só do Estado? O papel do governo federal era só mandar o dinheiro? Ou não? Era papel do SUS fazer esse gerenciamento da rede? Então, essa é uma dúvida sincera mesmo que eu tenho e não sei qual seria a resposta. Tendo a acreditar que o SUS deveria garantir de uma forma equânime essa distribuição. Mas, de fato, não sei como se dá isso na prática. José Carlos, seu raciocínio é muito correto, tá? A responsabilidade da saúde pública, ela sempre vai ser solidária, sempre. E uma coisa a gente observou, eu tive muitas reuniões com o Ministério Público, aqui na época do Covid, o que aconteceu? Os municípios, de uma forma em geral, tiveram falta de medicamento de intubação orotraqueal, não sei se vocês acompanharam essa discussão. Os fabricantes simplesmente não conseguiam mais produzir. O que o Ministério fez? Ele tem que entrar. Não é simplesmente entregar dinheiro e falar para o Estado, olha, se vira, ou para o município se vira. Lembrando que o paciente está na porta do município. O paciente, ele bate na porta do município. O município sozinho, ele não consegue, né? E muitas vezes o Estado também não consegue. Então, o Ministério ele tem o dever de apoiar municípios e estados. Ele tem o dever. Então, assim, foi feito com a Organização Pan-Americana de Saúde uma compra, né, uma tentativa de compra internacional para conseguir medicamento para entubar os pacientes. Então, da mesma forma, os EPIs, eu lembro, né, na época nossa mais crítica, a gente teve os nossos consumos quintuplicados, assim, da noite para o dia. E aí o Ministério falando todo dia, não, nós estamos investindo em não sei o quê, eu tô assim, gente, cadê? De fato, eu imagino que muito recurso foi enviado mesmo,
né? A gente viu a Luísa Trajano, gente, se dinheiro fosse a solução, sabe? Mas a gente vê que não é. E aí a gente precisa de uma intervenção, né, da esfera maior de governo, que é o ministério. Isso é o meu entendimento, isso é o que eu observo, isso é o raciocínio, inclusive, por exemplo, os medicamentos, a política, né, de medicamentos, assistência farmacêutica, a gente tem alguns componentes. Como eu falei, medicamento é uma das principais ferramentas terapêuticas que a gente tem na atenção à saúde. Né? Lembrando que o oxigênio ele entra ali como medicamento, né? Ele é prescrito, então em algumas situações ele é tido às vezes como medicamento, sim. E aí, assim, existe um componente da assistência farmacêutica que é o componente estratégico. Quem é responsável por esse componente é o Ministério da Saúde. O município, enquanto poder executivo, ele fornece para o usuário, né? Que aí entra o tratamento de tuberculose, hanseníase, filariose, essas doenças, às vezes, perpetuadoras da pobreza, né? E aí, quem compra isso? O Ministério, que é um item tão essencial que não dá para os municípios falarem, não tem dinheiro, vou deixar a população com tuberculose, né? Então, assim, o Ministério ele tem que garantir. Então, o componente já chama componente estratégico. Então, assim, epidemias, pandemias, a capacidade administrativa de municípios e estados, ela é limitada, né? Então, assim, o governo ele tem o dever, não dá simplesmente para você falar, toma o dinheiro. Não é tão simples assim. Muito obrigado. Foi uma verdadeira aula, é isso mesmo que eu senti não houve tão claro nos lugares, então, muito obrigado. A doutora Cibele coloca, então, qual a solução possível para evitar mais mortes por falta de recursos? Eu entendo que a responsabilidade está nas diversas instâncias, governo federal, estadual e municipal, pois todos eles têm suas competências e responsabilidade. O município tem a responsabilidade de passar as informações sobre a realidade local, e Estado e o governo federal de agir junto. Inclusive, o governo federal deve avaliar os dados e fazer a distribuição conforme a situação epidemiológica e necessidade. Mais alguma pergunta para a gente, né, caminhar para o final? Simone, eu vou ter que sair porque eu estou com essa situação dessas pessoas que eu estou tentando, mas não tenho o que fazer, né? Agora vira aquele negócio da briga das liminares que não serão cumpridas, né? Agora a gente vai entrar, quem tiver liminar e sobreviver à morte de um paciente vai entrar, quem não tiver liminar vai ficar de fora. Então é esse triste momento. Então eu vou sair, né? Uberlândia, que é a cidade que eu estou aqui agora, né? Está com 98% dos leitos, decidiu voltar às escolas, sabe? Umas coisas que a gente não... Mas veio uma liminar do TJMG e mandou fechar de volta agora, né? Então, assim, só para agradecer o espaço, agradecer a doutora Camila, a doutora Nemília, todos os colegas aí, as colegas que colaboraram, Simone, e eu peço desculpa porque eu vou ter que sair para fazer ligações, enfim, correr atrás dessa questão aqui, tá bom? Tchau, pessoal, obrigado. Deus abençoe, obrigada. Obrigada. Como a sociedade civil organizada deve agir neste momento? Pergunta do Soraya. Mais alguma para a gente terminar? Eu penso que a sociedade civil ela tem que se organizar igual assim, a gente trouxe o exemplo da Luísa Trajano, né? Igual a Ana Emília trouxe naquele passo a passo lá do como ser parceiro do SUS nesse momento, é entender qual que é a fragilidade, qual que é a real necessidade, para você não comprar o que não é o necessário, né? E se articular juntamente com a administração pública. Eu penso que a sociedade civil tem um poder muito grande. E se nós nos empoderarmos e nos organizarmos, a gente tem uma força que a gente nem imagina que tem, né? Então, eu acho que a gente tem que se aproximar da administração e se alinhar com aquilo que ela está fazendo. Ana, acho que você pode falar um pouquinho. Complementando isso que a Camila fala, né, e tentar, assim, otimizar os nossos esforços, que são tão caros, né, e caros não só em dinheiro, porque tem coisa que a gente não mensura em dinheiro, né, vidas a gente não mensura em dinheiro. Então, assim, otimizar para a gente
ter uma assertividade maior, saber que eu não posso simplesmente comprar, às vezes vou gastar um dinheiro, né, para comprar e uma energia para comprar um item que o serviço não vai usar. Então, entender com esse gestor o que está acontecendo. Como eu falei, os mecanismos de persuasão da sociedade, eles são, assim, importantíssimos, eles são modificadores, às vezes, de condutas. Eu lembrei de uma questão, me perdi no início, foi a questão, essa questão, né, de soluções para evitar mais mortes. A gente sabe, né, epidemiologicamente, o Covid ela tem uma letalidade, que é uma letalidade epidemiológica, que a gente vai esperar com a doença, mas que de pacientes que às vezes não vão conseguir, mesmo com recursos, né, responder de forma adequada. Mas existe uma letalidade, que é a letalidade por falta de estrutura, falta de insumo, falta de leito, falta de uma série de questões. Então, assim, zerar tudo a gente não consegue, mas o planejamento, sabe? Essa questão da organização da locomoção, da sociedade ficar, né, saindo. A gente vê, infelizmente, a gente ainda vê pessoas que moram em locais que estão com um comprometimento muito alto, com índice de taxa de ocupação de UTI muito elevada, né? 98%. Gente, tem estudos que mostram que acima de 85% a taxa já é considerada catastrófica, a ocupação. Porque não é tão exato. Existe um fluxo de alta de paciente e de internação que uma taxa de 85% ela já é tipo esgotamento muito significativo do sistema de saúde, né? Dos leitos dos pacientes graves. Então, assim, essa questão da movimentação, o colega citou, o José, que, né, foi aberta a aula e teve uma liminar que mandou fechar. A gente já viu municípios onde liminares mandou abrir comércio, mandou abrir né, clubes. Então, assim, a gente precisa, eu acho, eu acho que nesses casos, esses mecanismos de persuasão, de participação, eles também são muito efetivos. Ô, Ana, você podia só trazer aquele exemplo que a gente estava conversando aquele dia, de que como uma compra da sociedade civil de produtos que a gente não usa pode ser um complicador. A Ana tem vários exemplos, né? Você podia pegar um aí só para poder ilustrar. Tenho, assim, gente, né, por exemplo, eu até estava trazendo, são realmente muitos casos, a gente vê aí, tem muita gente querendo ajudar, por isso que eu fico muito preocupada com essa ação cara da ajuda, que ela poderia ser mais assertiva. Acontece, às vezes, de chegar, né, um insumo, um medicamento, já aconteceu, né, nos municípios, a gente tem, como eu falei com vocês, eu tenho contato com os municípios das capitais, e aí chegam doações de coisas que, assim, a gente não utiliza. Uma doação, gente, de um recurso que a gente não utiliza, isso vira resíduo. E resíduo a gente ainda paga para descartar, né? Medicamento é resíduo B, a gente tem que incinerar. Então, assim, infelizmente, tem que tomar cuidado, tem que observar as listas. Eu fiz questão de trazer a lista aqui de Manaus para vocês verem que tem uma lista, né? Então, assim, às vezes alguém quer apoiar ou ficou sabendo que está faltando alguma coisa, né? O apoio através de... não que eu ache, tá, gente, que a sociedade tem que arcar com... né, para cobrir os buracos da administração, não, mas, assim, se há essa iniciativa, se tem essa necessidade, né, urgente, existe essa possibilidade, vamos tentar fazer isso de uma forma mais assertiva. A função, o dever é da administração, é do Estado, né, o Estado macro, né, o Estado governo, mas tentar ser assertivo. Já vi doação assim, de milhões de itens que você vai usar, você fala, não uso, né, não é usado. Às vezes você tem uma doação igual eu mostrei, do equipo, não encaixa na bomba. Então, assim, tentar ser mais assertivo mesmo através desse entendimento do olhar sobre a administração pública. Vejo que a gente pode, né, caminhar para o final do nosso encontro. Acho que não tem, né, mais nenhuma colocação que atendeu.
né, todas as pessoas, as dúvidas das pessoas presentes. Então, quero agradecer muito, né, a participação de vocês, né, ter dedicado tempo, né, para preparar o material, para estar, né, nesse momento conosco. Nós sabemos que todos nós, né, estamos com as agendas muito cheias, mas cada pessoa aqui, cada participante dedicou esse momento, e vocês estão demonstrando que realmente existe uma forma de nos unirmos, existe uma forma, né, de agirmos como sociedade civil organizada, de fazermos esse controle social com as informações corretas, né? Vamos até mesmo chegar de um professor apresentando a ele que nós conhecemos, né, os ritos, conhecemos os princípios, conhecemos a legislação, e por isso, né, como cidadãos também podemos cobrar, né, e também apoiar, né, porque é direito e é dever também, né, de todos, de toda a sociedade, do Estado, da União, manter, né, a qualidade de vida e a saúde das pessoas. Então, nós somos muito gratos, né, pela vida de vocês hoje, de cada participante. Nós vamos enviar para vocês, né, que deixaram o e-mail, a gravação, vocês podem também compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, nos enviar, né, no futuro outras dúvidas. A gente vai fazer uma avaliação, né, com os outros grupos, se a gente permanece nesse modelo de encontros, ou se a gente, né, faz um outro sistema que as pessoas conseguem participar diante, né, do quadro que as pessoas, né, estão no momento, estão ocupadas com suas tarefas, e a gente retorna para vocês. Mas, né, não sei se vocês querem fazer algum agradecimento final, mais alguém, para a gente encerrar. Já falta 15 minutos, né, do nosso horário proposto, conseguimos, né, trabalhar dentro desse tempo. Se não, eu vou convidar, né, a Tatiane, que está com a gente, para agradecer a Deus, né, pela vida de vocês, no trabalho, na função que vocês têm desempenhado, para que Deus continue, né, usando esses dons, talentos, né, um chamado, estar nesses locais, nessas posições. Também a gente acredita que, como a Bíblia fala para a gente orar pelas nossas autoridades, também a gente precisa orar pelos profissionais, né, os profissionais da saúde, os profissionais do direito, de toda a área, né, desde do maqueiro do hospital, que está ali no dia a dia trabalhando. Isso é muito importante também para a igreja. Então, pedir a Tatiane para estar orando por vocês, para que Deus continue usando vocês onde estão e use cada um dos participantes aqui para fortalecermos a nossa rede local, nosso município, o SUS no nosso município. Hoje, a minha avó, com 94 anos, vai fazer 95 agora em maio, ela foi vacinada, né, com a vacina da Covid, e os médicos da unidade de saúde do SUS, né, a equipe de saúde foi até a residência da minha avó para realizar a vacinação na casa dela. Então, a gente precisa ser grato pelo nosso sistema de saúde, que é referência em muitos países, e precisamos fazer com que ele funcione para todos e todas. Então, acho que essa é a nossa missão aqui. Então, que, né, Deus nos use. Muitas vezes a gente quer desistir, mas a gente crê que é possível fazer algo. Vocês têm a palavra. Tatiane, pode orar para a gente, por favor. Primeiro eu quero agradecer, né, esse encontro, a Ana, a Camila também, né? Muito bom, esclarecedor. Pelo trabalho que eu faço também aqui na região onde eu moro, eu sempre vejo assim, que as pessoas criticam muito, né? É muita crítica e ninguém para ajudar, né? Vamos dizer assim, para dar uma palavra de conforto. E a gente vê assim a administração, os governantes, tudo.
a gente vê que há falhas, né? Há falhas, mas há também uma luta, né, em relação a isso. Só que a gente vê que a população também, ela não colabora muito, porque aqui onde eu moro mesmo, saiu um decreto, ficaram 10 dias sem abrir o comércio e tudo mais. Aí a cidade que eu moro é bem pequenininha, então a gente acompanha. Aí há uma briga, assim, dos comércios, né, com a administração, porque aí os comércios querem abrir, a administração quer fechar, e sabem a situação que está, e corre muita questão de dinheiro, né? As pessoas estão preocupadas em vender, em lucrar, e não estão tão preocupadas com a vida, na verdade. Eu moro até próximo a uma praça aqui, e eu vejo, assim, saem esses decretos, eu estou trabalhando home office mesmo, que já, né? E eu saio aqui fora, as pessoas estão sem máscara, estão fazendo caminhada na rua, as crianças estão brincando nos parquinhos, né? Então, assim, é muito complicado mesmo, né? Mas é uma questão que hoje eu até vi um vídeo que a gente tem que entregar na mão de Deus e orar muito mesmo e fazer a nossa parte, né? De a hora que alguém chegar reclamando, né, pegar e conscientizar essas pessoas também, né, que a gente tem que dar força, dar apoio e fazer a nossa parte, né, mas eu agradeço muito aí, esse encontro foi bastante produtivo aqui. Vamos orar, então? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nesse encontro. Agradeço, Senhor, pela vida de cada participante, em especial pela vida da Ana, da Camila, Senhor. Que o Senhor abençoe o trabalho delas, né? Venha abençoar cada irmão que aqui se encontra, Pai, aqueles que também não puderam participar. Que o Senhor venha abençoar também, Senhor, e dar direção, né, às autoridades, aos governantes, Pai. Que o Senhor abençoe também a todo profissional da saúde, todo profissional da segurança, todos aqueles que estão na linha de frente, Pai, combatendo esse Covid. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, Senhor, nos livrar de todo mal, Pai. Fica conosco, nos abençoa, nos guarda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, é o que eu lhe peço. Amém. Amém. Obrigada. Nós enviamos qualquer novo encontro para vocês por e-mail. Obrigada, doutora Ana. Obrigada, Camila. Um abraço. Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Espero que tenhamos aí contribuído de alguma forma. Excelente.